para o governo federal, ele acabou de lançar agora no mês de agosto, meados do mês de agosto, um programa só de incentivos para a indústria 4.0. Então, robótica, Show. automação, sensoriamento, soluções para o monitoramento e gerenciamento de energia. Então, é muito bacana isso. Então, o governo federal tem uma linha de crédito de 10 bilhões pelo BNDES Legal. e mais 3 bilhões adicionais. Então, são 13 bilhões de reais. Hoje o Dapcast recebe um convidado especialíssimo, o Valdemar Nicolau Júnior. O Valdemar trabalha na SMC, uma empresa, né, multinacional japonesa que é fabricante, é fornecedora de tecnologia, né, na área de automação, na área da pneumática. Então, tem muito conteúdo bacana que o Valdemar vai trazer aqui para nós. Eu tenho um prazer, né, de trazer esses convidados, esses grandes players da indústria, né, de tecnologia, de automação, de indústria 4.0, para compartilhar conhecimento com vocês. Então, vamos para mais um episódio com o Valdemar. Aprecie mais um episódio do Dapcast. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira. Eu sou diretor aqui no Grupo DAP Engenharia e está conosco aqui o ilustríssimo Valdemar, da SMC. Fique à vontade para se apresentar, Valdemar. Obrigado, Dario. Obrigado. Eu sou o Valdemar Nicolau. Eu trabalho na SMC há apenas 6 anos, tá certo? E eu sou especialista de segmento na parte de eficiência energética. Nós chamamos de Programa Energy Saving. Então, a minha formação é de engenharia de automação e controle, sou pós-graduado em gestão de projetos. Acredito que isso ajude bastante os nossos clientes na jornada deles de eficiência. Show de bola, show. A gente, hoje nós vamos falar sobre o Energy Save. Na verdade, não é um assunto tão desconhecido aqui, porque o Trocoleto falou um pouquinho, né, também sobre esse tema, né? Chegamos até a falar de indústria 5.0 num país onde a 4.0 está aqui. Vocês que são a matriz do Japão já tem uma coisa muito mais avançada, né, para oferecer. Mas assim, o que a gente vê muito, né, inclusive a gente estávamos falando aqui sobre, né, os players que vêm aqui. A gente ainda está no Brasil tentando, né, empacotar e entregar as soluções da 4.0, né? Vocês, com Energy Save, como que está o mercado, assim, né, das soluções, e como que o pessoal está enxergando isso, né, como ganha-ganha, né? Tipo assim, eu vou, pô, eficiência energética faz todo sentido. E o ROI e tudo mais, como que funciona isso? Como está funcionando para vocês? Eu vou pontuar de duas formas, Dario. Em primeiro lugar, os investimentos. Então, por exemplo, o governo federal, ele acabou de lançar agora no mês de agosto, meados do mês de agosto, um programa só de incentivos para a indústria 4.0. Então, robótica, Show. automação, sensoriamento, soluções para o monitoramento e gerenciamento de energia. Então, é muito bacana isso. Então, o governo federal tem uma linha de crédito de 10 bilhões pelo BNDES e Legal. mais 3 bilhões adicionais. Então, são 13 bilhões de reais. E fora isso, nós também da SMC já estamos trabalhando muito forte em alguns parceiros de negócios nossos clientes, que são montadoras, por exemplo, e Tier 1, que já usam o programa Mover como um incentivo para digitalização e para a indústria 4.0. Tá. Agora a gente fala, pô, nós estamos falando de grandes players, grandes contas, mas, por exemplo, e o cliente de menor porte, de médio porte ou de pequeno porte? Ele também se beneficia da eficiência energética, porque há muitas oportunidades e muitos custos ocultos que os clientes talvez não enxerguem. Então, por exemplo, como eu falei com você agora há pouco no nosso primeiro bate-papo, Sim, sim. por exemplo, qual que é o custo do ar comprimido para a indústria? Será que é apenas uma queda de pressão que me faz ter prejuízo na planta? Qual que é a disponibilidade da máquina? Eu tenho a máquina disponível todo o tempo? Se eu preciso usar ainda o fluido ar comprimido? Será que eu posso substituir, por exemplo, o fluido ar comprimido por um atuador elétrico ou por algo mais eficiente? Como é que eu faço para monitorar tudo isso e transformar esses dados que eu obtenho, extraio de um sensor ou de um data logger para a minha realidade, para o meu custo operacional? Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Legal.
E o bacana, você falou agora do atuador elétrico, né, das soluções, tudo. O bacana é que a SMC, ela não está nichada apenas no ar comprimido, né? Vocês têm outras soluções, né, que atendem também essa parte de eficiência energética, né? Isso, são mais de 12.000 produtos de linha principal e mais de 700.000 variações. Eu vou dar exemplos. A gente pode começar, por exemplo, eu costumo brincar com os clientes, né? Comecem pelo começo. Sim, Você exatamente. pega um sistema de sopro, por exemplo, em que o cliente tem muita ineficiência. Ele trabalha, por exemplo, com tubos metálicos ou os tubos PU mesmo de poliuretano, direto soprando peças de trabalho o tempo todo, 24 horas por dia. Tá jogando dinheiro fora Tá ali. jogando muito dinheiro fora, mas o ar comprimido está sempre disponível. Exatamente, é. Por exemplo, atuadores mal dimensionados, nós encontramos muito, por exemplo, principalmente guiados. São feitas guias, né? São produzidas nas próprias fábricas ou através de uma improvisação, são feitas guias, e esses atuadores guiados, eles não são eficientes. Nós temos também o problema do superdimensionamento. Por exemplo, a gente pega linhas trabalhando até com 10 bar de pressão, 1 megapascal. Então, isso é totalmente ineficiente. Nós, da SMC, por exemplo, temos um programa chamado 4 Bar Factory, ou seja, a fábrica 4 bar. Tá. Não significa que na sala dos compressores você vai ter Será 4 bar na setado geração. ali 4 bar. Perfeito, é isso aí, Dário. Então, mas você pode, por exemplo, nós temos grandes players, clientes nossos, que já trabalham com a maioria dos seus centros de usinagem das suas máquinas com 4 bar apenas lá na reguladora. Bacana. Isso traz um grande, não apenas uma grande economia de energia, mas também melhora a disponibilidade do fluido, melhora o tempo de vida útil dos componentes, tudo isso traz benefícios para as plantas. E é esse o nosso trabalho, o meu trabalho, né, no dia a dia. É avaliar máquinas, avaliar retorno do investimento, fazer cálculos, ajudar o cliente a calcular quanto custa o ar comprimido, em quanto tempo ele vai pagar aquelas soluções. Na verdade, você tá levando solução para o cara fazer uma economia e guardar mais dinheiro no bolso, né? Porque, cara, eu acho, não tenho certeza absoluta, até as linhas, as redes, hoje de muitas indústrias estão mal dimensionadas e com um programa que vocês tratam em Energy Save, acredito que você faz uma avaliação no geral, da parte de suprimento até no final lá, na utilização, seja ele em potência ou seja um soprador, vocês fazem toda essa análise, é isso? Isso, nós temos duas frentes de trabalho, Dário. Como a SMC, o negócio dela principal, o core business dela, não é vender serviços, Tá, então nós entregamos não vou chamar de serviço, mas uma oportunidade para o cliente chamada pré-auditoria. tá. Então, essa pré-auditoria, ela contempla, por exemplo, máquinas, pontos de uso e até uma avaliação da sala dos compressores, para saber potência instalada. E daí, desse primeiro passo, dessa nossa pré-auditoria, nós avaliamos os pontos onde há mais desperdícios, onde há grandes oportunidades, e aí nós encaminhamos esses clientes para que eles possam falar com empresas parceiras da SMC, que não têm nenhum contrato com a SMC, elas são contratadas por esses clientes, para que elas possam fazer uma avaliação geral. Por exemplo, performance da sala dos compressores, qualidade do ar comprimido de acordo com a ISO 8573, avaliações de rede como S-Built, por exemplo. Temperatura da sala onde tá as máquinas também impacta muito na qualidade do ar, né? Exatamente, por isso que a SMC, a gente até costuma brincar, quem trabalha lá, né? Nós trabalhamos do compressor para frente. Nós só não fabricamos compressores de grande porte. Sim. Nós temos compressores compactos para atender, por exemplo, um robô colaborativo ou uma demanda específica. Mas até compressores a SMC já fabrica, de pequeno porte, fique Sim, claro, sim, tá? claro. Mas a nossa avaliação é muito abrangente e ajuda os clientes a enxergar, por exemplo, que eles têm um compressor ligado ali entregando desperdício. Que ele não precisa, por exemplo, de uma unidade de conservação de 1,5 polegadas, sendo que ele só tem ali de passagem, por exemplo, 400 litros por minuto. Ele pode dimensionar adequadamente esses componentes e pode entregar muito mais com um custo muito menor. Bacana. E como que é a relação, por exemplo, chegou uma máquina, por exemplo, você tem uma máquina, uma CNC, algo do tipo, e ela tem um consumo lá de volume e pressão de ar comprimido, tá? E como que é essa parte da eficiência energética nesse sentido? Olhando para as melhores condições, que não tenha vazamento, né? Não tenha vazamento. O cálculo, até para trabalho do compressor, que deveria trabalhar sob demanda, né?
para manter a rede pressurizada, mas se não tivesse vazamento, também ele ia ligar pouco, né? Porque se tem vazamento, também está consumindo e está jogando dinheiro fora, né? Agora, uma máquina, ela tem eu vou instalar ela e ela tem o volume lá. Como que eu vou fazendo o cálculo de máquina por máquina para que seja realmente eficiente a utilização da energia disponível de ar comprimido, né? Olha, Dario, na verdade, a SMC ela trabalha muito forte com os fabricantes de máquinas, certo? Com Tá. os OEMs. Só que o que que acontece? Para alguns fabricantes de máquina, não vou dizer todos, porque nós já temos muitos dos nossos clientes que já trabalham com o monitoramento por máquina. Eles Tá. já entregam para o cliente, por exemplo, final, uma série de sensores na entrada da máquina, junto com a unidade de conservação, onde ele tem a leitura, por exemplo, de temperatura de entrada do ar comprimido, pressão de alimentação, vazão instantânea e vazão acumulada. Ah, legal. Então a máquina chega estanque, ela já tem um perfil de consumo definido pelo fabricante, mas nem todos os fabricantes fazem isso. O parque nacional já é um parque um pouco obsoleto, nós sabemos disso. Sim. Então, esses programas do governo, como eu mencionei agora há pouco no início, são para que a nossa indústria se revitalize e se modernize. Então, com a nossa abrangência aos fabricantes, nos fabricantes de máquinas, perdão, nós entregamos soluções mais eficientes, não só para monitorar, mas vou te dar um exemplo. A manipulação por vácuo. Manipulação por vácuo é um dos pontos também onde se consome muito ar comprimido quando ela é Por feita por Venturi. Venturi, é. Isso mesmo. Ou mesmo que ela seja feita, por exemplo, por um motor elétrico, por uma bomba de vácuo, também tem um custo muito elevado da energia elétrica Sim. e principalmente da manutenção. Eu já trabalhei com esse tipo de palheta de grafite, eu trabalhava com Isso. bomba de vácuo da Hitley. Tem outros fabricantes, mas acho que é italiana. Isso tem Becker, tem É, Boost, tem, isso exato. aí. E eu trabalhei com Venturi também, né? Porque eu comecei a trabalhar na editora Globo, na Globo, na gráfica, Ah, que legal. e era papel, então usa vácuo para tudo, para puxar o papel, para nas impressoras o que faz, né? Tem um cabeçote que tem as ventosas, né? Só que a gente chama de chupeta, então ele pega o papel, né, e vai num carrinho e coloca a folha dentro da Lá máquina. nas máquinas Miller, por exemplo, E a Miller Martini já é acabamento, né? isso já é o acabamento, isso mesmo. Acabamento. Eu trabalhei com acabamento e com impressão. Impressão tem Heidelberg, tem Manholand, tem Isso. outras marcas. Agora tem chinesa pra caramba no mercado. Eu trabalhei durante 7 anos na Miller Martini, como engenheiro de Ah, você aplicação. trabalhou lá? Trabalhei. Conheceu o Samuel? Sim, conheci Samuel o Brandli? Samuel, isso. É um dos melhores técnicos mecânicos que eu já conheci, depois do Pedro. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. Depois do Pedro, você é o Pedro melhor, Cruz? Samuel. De Pedro Cruz. Pedro Cruz eu conheço Meu ele. amigo Pedro Cruz. O Samuel deu treinamento pra gente. Ele instalou uma máquina. A máquina que eu peguei foi Ah, a tempo. tempo na Globo. Tempo 22. Quando ela foi instalada, ela rodava 20 mil, né? 20 mil Isso. exemplares por 20 mil cadernos hora. cadernos hora. E aí eu peguei a instalação dela. E o Samuel veio para instalar, depois o pessoal foi fazer treinamento lá na Miller e tudo mais, na Suíça. Cara, eu trabalhei um tempão. E quando eu entrei de estagiário, fazia manutenção, fazia preventiva, na verdade, nessas bombas de vácuo. Eu verificava nível de óleo e eu abria elas e media a palheta. Tinha uma medida da palheta. Ela tem uma espessura Tem. mínima para trabalhar. E aí a gente media isso para que não acontecesse uma parada, né, não planejada. Mas era assim, cara, era uma manutenção meio que corretiva, porque eu também trocava as palhetas e tudo mais. Só que eu falo aqui até no Dapcast, naquele tempo a gente já fazia meio que uma preditiva. Era meio rústica, mas já fazia. Então o que eu tinha que fazer também, além de ver nível de óleo e a checagem da palheta, eu fazia a lubrificação, né? Tem os bicos graxeiros lá, eu fazia a lubrificação, Isso. media a temperatura com pirômetro, né? Uhum. É superficial? Mas aquele a laser, né? Eu media a temperatura dos pontos específicos, principalmente os mancais de rolamento, e a vibração, análise de vibração. Eu tinha um aparelhinho que ele tinha uma agulha, eu ia lá e monitorava os pontos de vibração. Mas agora eu vou chegar num ponto que até você comentou comigo aqui. Tinha muitos dados, eu colocava isso tudo em planilha, mas também ficava lá. Não tinha um processamento e não tinha uma leitura. Eu não era o responsável por fazer, eu era responsável pela coleta
Dos dados, isso. Isso, e imputar numa planilha de Excel, né? E botar a bomba para funcionar. Isso em 2001, 2001, Certo. 2002, eu era estagiário. E eu fazia isso, né? Mas eu vejo hoje, né, tem grandes, Traction, tem vários fabricantes aí de preditiva, eu vejo SIC, hoje, né, cara, A Baluf também fabrica sensores de exatamente, IoT, né? vibração. Isso, Eu vejo os IoT. caras com processamento avançado. Se aquele tempo a gente tivesse um mínimo de processamento ou uma pessoa responsável, cara, já ia fechar o ciclo ali. Ia ter um negócio assim, falar, ó, vamos parar isso aqui porque a vibração tá alta, vamos fazer uma manutenção dela. Ou a gente tinha backup na manutenção, cara, na hora do almoço aí vamos trocar, né? Porque tinha mangueira e tinha a parte da alimentação elétrica. Trocava e levava para manutenção. Mas não, não era feito isso. E o que acontecia? Se era rolamento, se era essas coisas, às vezes eu pegava antes, mas às vezes, cara, parava Muito no difícil. terceiro turno, né? Segundo turno, você sabe. Manutenção parou esse horário aí, a turma já. Começa a gritar. E é aquilo que você estava falando, né? Muitos clientes de vocês já têm os dados, né? Sim, exatamente, Dário. Então, fazendo uma observação ao que você falou. Eu fui um tempo a pessoa que falava: olha, não coloca esses dispositivos, porque você vai ter problema, você vai tirar a originalidade da máquina. E hoje, ao contrário, por exemplo, a gente consegue provar, através dos dados que nós coletamos em clientes, o quanto uma geradora de vácuo pode ser muito mais eficiente do que uma bomba mecânica por palheta, por exemplo. Tá. Para você ter uma ideia, nós temos clientes que nós avaliamos linhas de trabalho, linhas de produção, onde o cliente tinha muito problema de queda no vácuo, queda de pressão por vácuo. Então ele tinha problema de refúgio, porque frascos quebravam constantemente. Ele tinha um alto custo de manutenção, porque eram 10 bombas de vácuo e backup. Um custo alto. O custo de palheta, rotor, rolamento, a nossa mão de obra para fazer toda essa substituição dos componentes, pôr o equipamento para rodar novamente, tudo isso tem um custo. Sim, sim. Só de manutenção, esse cliente tinha um custo de R$ 100 mil. Caramba. Mais o custo de energia, 287 mil. Instalando, por exemplo, geradoras de vácuo da SMC, eu vou citar, por exemplo, a ZL6, que é uma série que tem um duplo triplo ejetor por vácuo. É um duplo triplo ejetor por É Venturi. Venturi. Venturi, perfeito. Esse sistema ele potencializa a pressão de vácuo, ou a pressão negativa, como queira chamar, Sim, sim. e também otimiza o custo, o consumo, perdão, reduz o consumo para um máximo de 270 litros por minuto, mas ele potencializa a vazão de sucção, que é o mais importante, por exemplo, num caderno, por exemplo, para a indústria gráfica, ou, por exemplo, num posicionamento de uma embalagem. Então, nós conseguimos reduzir esse consumo para R$ 63 mil ano. Que legal, cara. E o retorno do investimento, levando em conta só a energia, 7 meses. 7 meses. 7 meses. E nós Aí sempre. seria o payback, já que ele já estava se pagando e o que gerasse acima disso aí era lucro Isso. E se ele. real, né? Exatamente, Dari. Se ele considerasse também, por exemplo, o custo de manutenção, em apenas 4 meses ele pagaria essa solução. Ah, E não só geradoras de vácuo. Quando a gente faz um projeto, nós levamos em conta uma solução. Então, por exemplo, o que você precisa nessa máquina para rodar? Eu preciso de menos 40 kPa de pressão negativa. Então, você vai ter lá um sensor indicando para você na entrada da máquina o que você está tendo de vácuo naquele momento. Essas geradoras, por exemplo, entregaram menos 93 kPa para o cliente. Muito mais do que ele precisava. Qual o efeito disso? Ele reduz a pressão de alimentação. Lembra do conceito de fábrica 4 bar que eu passei para você? sim, sim. É assim que a gente trabalha. O dispositivo pneumático, a solução pneumática tem que ser mais compacta, mais leve, que trabalhe com uma pressão de vácuo menor. Ou, perdão, uma pressão de alimentação menor. Tá. E, além disso, nós também indicamos filtros para a alimentação das geradoras de vácuo do sistema de Venturi e também para o sistema de vácuo, filtros para o vácuo, para preservar as geradoras de vácuo. Com todos esses componentes, o cliente paga em 4 meses esse projeto. Que legal. Cara, Venturi eu trabalhei e por que a gente não gostava na época? E na época a tecnologia não estava tão avançada e o que você está falando faz todo sentido. Gente, para quem não sabe, Venturi é um princípio onde o ar passa em uma velocidade e vai criar. Ele passa por uma tubulação, tá? Tem um destinado Y assim, e ele vai criar uma pressão negativa, como se fosse o caminhão. O caminhão não passa e não gera um vácuo, né? Com a velocidade dele. Exatamente. O ar comprimido passa e ele vai puxar, gerar essa pressão negativa
né, na tubulação. Mas o que que acontece? A gente precisava de um volume muito grande para gerar sabe, pouco vácuo, né? Então por isso que na época a gente não optava tanto, né, pelo princípio de Venturi. Mas o que você está falando é que hoje a gente consegue otimizar isso, A não gente é isso? consegue entregar, por exemplo, com uma geradora ZL6, 36 metros cúbicos hora. Tá. As bombas de vácuo, em média, entre 40 e 50 metros cúbicos hora. Então, por isso que toda vez que nós vamos fazer um projeto relacionado a vácuo, ou a sopro, ou a qualquer outra solução, nós analisamos e fazemos uma auditoria na máquina. Então, nós avaliamos, por exemplo, o peso da peça de trabalho, distância de locomoção, o tipo de ventosa que é aplicada, quanto tempo a máquina precisa de É, fato gerar porque ela vácuo. tem que ter a pegada legal também, né? Exatamente. Tem que ter Ah, o estanque. é, Tem que ter o efeito de exatamente, estanqueidade. exatamente. Porque às vezes o cara tá reclamando do vácuo, mas ele não olhou a parte que tem atrito, que tem contato, né? O atrito é Exatamente. mínimo, mas tem, Ou né, ele não é? pode ter, por exemplo, também uma peça com muita sujeira na superfície, Sim, ele pode ter uma peça irregular. porosa, irregular, enfim. Para isso também a SMC fabrica ventosas de acordo com a necessidade do cliente. Nós Tá. temos diversos tipos de ventosas que ajudam os clientes a dimensioná-las de forma a trabalhar da melhor forma possível, mais eficientemente possível, com a peça de trabalho que ele tem ali Bacana. para manipular. Olha só, gente, ó. Solução é aqui no Dapcast. Você tem um problema, é só se inscrever no canal e aguardar o episódio com os grandes players, que você vai ter solução para tudo aqui, tá? Na indústria, tudo na indústria, né? Vamos colocar. Na indústria. Solução para morte ainda não tem, gente, mas tudo que tem na indústria a gente traz grandes players aqui para falar para vocês qual a solução. Então é importante você já fazer a sua inscrição. Se não fez ainda, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixa o seu like aí, tá? Prometo que vamos continuar esse trabalho aqui. Inclusive, o Waldemar perguntou quanto tempo. A gente vai fazer 2 anos de Dapcast agora em janeiro, Ah, que legal. é muito importante. Vamos chegar ao episódio 100 logo mais. E a gente está muito feliz, né? Então, vamos continuar esse conteúdo bom aqui para vocês, com grandes players, pessoal de tecnologia que traz solução mesmo para mostrar que, né, tem um caminho certo a seguir e as boas práticas, né, Valdemar? É isso aí. Você mencionou bem, Dário, só aproveitando esse teu gancho das Sim, boas sim. práticas, por exemplo, é muito comum nós também dimensionarmos para os nossos clientes travas para as reguladoras de pressão. Tá. Porque o que que acontece? Por exemplo, a gente faz todo um trabalho, apresentamos os cálculos, o retorno do investimento, e aí solicitamos e provamos para o cliente que é possível trabalhar com uma pressão menor do que a fornecida pela rede. Mas aí o que que acontece? Vai lá alguém e burla aquele sistema, aumenta a pressão, porque ele culpa algo que está fora do controle dele. Talvez ele não saiba, por exemplo, que o problema no vácuo seja, por exemplo, a geradora. Ele acha que ele talvez acredite que o problema esteja na geradora, melhor dizendo, e não Sim. está. Está numa peça de trabalho, está em algum outro fator da máquina. Mas ele vai lá e aumenta a pressão. Então nós também recomendamos que se coloque travas nas geradoras de vácuo, nós Tá. recomendamos que se trabalhe com bicos adequados para sopro, nós recomendamos que se trabalhe com atuadores dimensionados de forma adequada para o ponto de uso. Nós temos, por exemplo, atuadores do tipo poligonal, atuadores com alta durabilidade, que duram até 4 vezes mais do que um atuador padrão, são feitos com material de alta qualidade, alta resistência mecânica. Então, tudo isso é para que o cliente tenha a maior efetividade da máquina, a maior disponibilidade dela possível, Sim. para que ele reduza o tempo de paradas desnecessárias. E daí vem toda aquela parte que o Trocoleto já comentou com você e também o Christian muito bem no episódio dele, que eu acompanhei. A parte não só da digitalização propriamente dita, mas na SMC nós chamamos esse projeto de arquitetura digital, digitalização. Tá. Então, é a indústria 5.0 na veia ali, entendeu? Propriamente dito, para que ele transforme dados em resultados. Sim, sim. É um ponto que, voltando a falar do Venturi aqui, eu lembrei de uma coisa. O ponto do Venturi em comparação às bombas de vácuo, né? É além da economia e tudo mais, mas é a limpeza, né? É muito mais clean, né? É assim, é clean de limpeza mesmo, de sanitário e tudo mais, e é clean de dispositivo, porque ele tem muito menos Uhum, dispositivo. Você pegar uma bomba de vácuo, você já vai ter um conjunto eletromecânico. exato. Motor,
né? Enrolamento, rolamento, tudo, rotor, Bucha deslizante, tudo aquilo. eixo. Aí aqui você já vai ter um rotor excêntrico, as palhetas, se for de palheta, né? Uhum. Óleo, né? Às vezes é lubrificado com óleo, às vezes é graxa. Então, você já tem todos esses pontos de inspeção, limpeza e lubrificação, né, ou não é? E aí você coloca uma solução Venturi aí para alimentício, para farmacêutico, acho que atende mais a estrutura do negócio, né? Nós trabalhamos muito forte, Dário, também na indústria mais pesada. Por exemplo, para fazer transporte de para-brisa de caminhão. Tá. Nós já trabalhamos também com as nossas geradoras de forma muito eficiente. Não só com as L6, alguns modelos anteriores também. Só para você ter uma ideia, uma ventosa de 120 de diâmetro, ela trabalhando estanque a menos 83 kPa de pressão negativa, ela pode subir uma carga de até 120 quilos. E o vidro a gente sabe que é o material mais estanque, Sim, sim. né, onde a gente consegue trabalhar. Então, nós trabalhamos com esse conceito de levar para o cliente uma solução mais leve, mais compacta. Por exemplo, quanto tempo um mecânico precisa, ou um técnico precisa, para fazer uma substituição de uma bomba de vácuo, mesmo que esteja backup ali disponível para ele? Ah, cara, tem um tempo. Tem algum tempo, uma hora que seja, por exemplo. Vamos falar, por exemplo, vamos voltar um pouquinho ao tempo da indústria gráfica. Vamos falar de uma Tempo 22. Produção máxima dela, 22 mil livros ou cadernos por hora. Sim, sim. Vamos colocar em 20 mil, que era o que você trabalhava. Eu garanto para você que não custa R$ 1 só um caderno por hora numa gráfica. Ele custa muito mais. Muito mais, muito mais. Então, se a gente colocar esse número na cabeça, 20 mil, em uma hora de máquina parada, você teve um prejuízo de 20 mil. E muitas vezes, com 20 mil, você faz um projeto adequado com o auxílio dos especialistas da SMC e você paga esse projeto num tempo muito curto e você melhora a disponibilidade de máquina. Então, nós trabalhamos em todos os segmentos industriais para levar a solução mais compacta, mais leve, com um custo mais atrativo. E eu acredito assim, acredito que o payback ali, o ROI, ele vai ser muito maior, talvez, para uma planta que é mais antiga, né? Porque se é uma planta mais nova, ela já tem algumas soluções. Agora, uma planta fabril mais antiga, ela tem muita possibilidade de melhoria, né, cara? Tem, Dário, mas eu vou fazer minhas as palavras de um grande amigo meu, o Carlos Eduardo Pellinson. Ele era especialista de energy saving na SMC. E ele falava assim: Valdemar, não tem nada tão novo que não possa ser melhorado Ah, sim. e nada tão antigo que esteja tão ruim assim. Então é muito legal essa frase, por quê? Porque nas nossas avaliações e auditorias que a gente faz nas plantas, é exatamente isso que a gente encontra. Eu vou dar um exemplo para você. O cliente vira para mim e fala: Valdemar, por favor, faça a medição nessa máquina. Um ponto bem interessante, Dario, para abordar. O nosso trabalho no Energy Saving, eu tenho um colega que trabalha comigo, que é o Matheus Sabadini. Certo. Então, somos dois especialistas na SMC. Nosso trabalho é não só avaliar, mas também fazer medições, porque tem uma diferença muito grande entre detectar um problema numa máquina e você medir esse problema. Quando você mede, você mensura. Sim. Você consegue indicar o quanto de investimento. Transformar em dinheiro. Transforma em grana, exatamente. Então, é esse que é o nosso trabalho. Nosso trabalho é medir. Além de detectar um problema, a gente mede. E com essas medições que nós fazemos, nós apresentamos os resultados para os clientes. Então, nosso trabalho, ele engloba, por exemplo, fazer medições em máquinas. O cliente fala assim: Valdemar, faz para mim uma medição nessa máquina, essa aqui é a minha pior máquina. Aí a gente chega lá, a máquina tem 30 litros por minuto de vazamento, por exemplo, e já tem um sistema bem eficiente. Ah, vamos então na sua melhor. A máquina tem 1.400 litros por minuto de vazamento, 1,4 metro cúbico por minuto de vazamento, ou até muito mais. Só para você ter uma ideia, teve dois clientes agora que nos procuraram, um do Pará e outro aqui de São Bernardo do Campo, né? Indústria de cabos e automotiva, respectivamente, com problemas no sopro, que demandavam demais da sala dos compressores. Nesses dois clientes, salvando as devidas proporções, eles têm mais de R$ 600 mil de potencial. Caramba. Mais de R$ 600 mil de potencial. E eu garanto para você que com 30, R$ 40 mil eles conseguem resolver o problema deles. Cara, você faz um trabalho que acho que a diretoria e a parte de gestor de planta adora, né? Porque a hora que você transforma uma coisa oculta em números, e tipo assim, é oculto até que você mostre o problema para ele, né?
Porque assim, eu tô vendo lá, tá gastando ar comprimido, e isso e aquilo, mas quando você chega e fala, cara, vamos fazer um estudo aí, faz o estudo e mostra, transforma em números, fala, ó, você podia estar economizando isso por mês se você fizesse isso. Pô, a tomada de decisão fica muito mais fácil, né? Seria muito mais tranquila, né? E muito mais ágil, né? Sim, claro. Uma outra coisa também que me fez lembrar essa tua observação, Dário, é, por exemplo, que a SMC também entrega os resultados não apenas monetários, mas também uma das grandes preocupações que as indústrias têm hoje, porque reportam para suas matrizes, ou até mesmo para os seus clientes, é a questão ambiental, a questão das emissões de CO2. Tá. Então, nós fazemos os cálculos de acordo com a matriz energética brasileira, que é mista, e também de acordo com os indicadores e os índices, os fatores de conversão do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, isso embasa o nosso trabalho, nos dá muita robustez e muita segurança para poder levar ao cliente essa assertividade. Porque hoje o cliente ele precisa ter confiança. Sim. E o trabalho do Energy Saving, ele começa por aí. Ele começa em conquistar a confiança dos nossos clientes, dos nossos parceiros de negócio, para que eles tenham uma visão da SMC como uma empresa que disponibiliza tecnologia, know-how e hands-on para fazer acontecer. Um parceiro de negócios confiável. Que Então é isso bacana, aí. cara. Você falando nisso, me veio uma coisa aqui. Eu estava falando sobre isso ontem, né? O que que acontece? O grupo DAP trabalha, às vezes, com um ticket grande, muito grande, e a pessoa não comprou. Imagina que você vai mudar a SMC lá, né, da onde ela está, para outro ambiente, você está cheio de máquina e você tem que mudar essas máquinas. Aí, beleza. Pô, você não muda a planta todo dia, concorda? Não é verdade? Você não muda a sua planta todo dia. Então, pô, no máximo aí a cada 10 anos, ou um projeto de expansão, algo do tipo. E aí o cliente, o cara, o gestor de área, né? Ele tem uma tarefa que é complicado. Eu ia falar até um palavrão, mas só. Aquele com F. É complicado. Por que que é complicado? Porque joga uma tarefa de mudar a planta, da onde vem o ganha-pão, né? As máquinas, na costa do cara, que é gestor de projeto, gestor de área e tudo mais. E aí, cara, você não compra esse serviço todo dia. Você não tem uma lapidação de fornecedor. Por exemplo, a SMC, cara, a SMC é líder mundial, entendeu? Mesmo que o serviço que você faz tenha comprovação e tudo mais, e você tenha que manter o nome da SMC, porque você está carregando isso, não, né? É que nem uma tatuagem que você tem, pô, você está na empresa, está carregando a marca nela, né? É da sua tribo, vamos dizer assim. Exatamente, é uma visão corporativa diferente, é isso aí. Exatamente. E aí, o que acontece? A SMC. Agora, o grupo DAP, ele faz a desmontagem de plantas há muito tempo, mais de 11 anos. 11 anos. A gente fazia transferência lá na Globo de máquina há muito, muito tempo, né? Eu fazia, junto com a turma e tal. Aí a gente faz isso há mais de 11 anos. Só que o que é importante para o cliente que está inseguro? A comprovação, a prova social. É ou não é? A hora que você falou, eu lembrei. Aí o que que a gente faz? A gente mostra, ó, a gente transferiu essa planta, a gente transferiu essa, a gente fez transferência para Furukawa, a gente fez transferência para ThyssenKrupp, a gente fez transferência para Yara Fertilizantes, a gente fez transferência para Bosch. Aí quando você começa a mostrar, aí o cara começa a tranquilizar aquela prova social. Por quê? Porque não é uma grande tarefa que ele tem ali que ele vai ser responsável e ele tem que contratar uma empresa para ajudar ele, né? Se ele vê que a DAP fez tudo isso, e aí a gente dá telefone, a gente dá telefone do gestor, Referências, né? referência. Cara, você pode ligar lá pro cara da Embraer, ó, tá aqui o número dele, você pode ligar pro cara da Yara, você pode... Aí o cara fala, não, beleza, então, né, tô aqui, validei e tal. Fica mais com dados, né, contra dados, não argumentos, né? Quando Exatamente. você tem os dados na mão, fica mais fácil a tomar a decisão. Agora, imagina se ele não tivesse nada disso que a DAP, né, proporciona para os clientes aí. Até puxando um pouco, né, gente, para o nosso lado aí, aproveitando a oportunidade. Se ele não tivesse isso, cara, tomar uma decisão no escuro e se desse alguma coisa, o que que o diretor ou o acionista ia falar para ele? Eu costumo dizer, Dário, o seguinte, que contra o censor não tem argumento. Sim, Então vamos lá, por exemplo, o seu trabalho, ele se evidencia pela mão de obra de excelência. Então todas as empresas hoje que estão sobrevivendo nesse mercado que é muito competitivo, elas precisam mostrar muita competência. E não é essa competência, por exemplo, nas palavras, você não, você tem as referências. sim, a A prova, né? SMC, é,
A SMC tem referências, por exemplo, de sobra para apresentar, por exemplo, são 63% aproximadamente do mercado japonês e Sim. 36% do mercado global. E não só isso, por exemplo, nós temos a nossa estrutura robusta aqui no Brasil, nós temos o nosso corpo Tem técnico de muito especia... suporte, né, cara? muito Eu suporte. visitei lá, né? Posso falar pessoalmente, sempre utilizei, né? As máquinas que eu trabalhava sempre utilizou SMC, né? Mas quando eu vi a estrutura lá, eu vi até a expansão, o Trocoleto me levou na parte nova lá, tudo. Cara, é uma puta de uma estrutura, né? Para atender o mercado brasileiro aqui. É, exatamente. Então, isso, por exemplo, é uma estratégia da indústria japonesa. E isso faz com que a gente continue entre os grandes players com uma visão técnica diferenciada. Então, esse é o nosso grande diferencial. Por exemplo, levar essa cultura do mais compacto, do mais leve, do mais econômico, do mais durável para todos os segmentos industriais. E, além disso, como monitorar tudo isso. Por exemplo, hoje a gente tem disponível dispositivos que fazem comunicação serial sem fio, que eles podem, por exemplo, não só acionar um bloco de válvulas ou um atuador elétrico, mas ele pode contar ciclos e contar o tempo de ciclos. Então, quando a gente está É falando um feedback ali. um feedback em tempo real, preditivo. Então, por exemplo, se tiver algum delay ou qualquer problema de desempenho no tempo de acionamento daquele atuador, daquele bloco de válvulas, eu sei que eu preciso, na minha próxima preventiva, observar com mais atenção aquele ponto. Ou então, se eu tiver um vazamento, por exemplo, eu já sei mensurar, eu consigo mensurar. Isso a gente está falando, esse feedback é muito importante porque a gente está falando de produtividade. Mas, Perfeito. mas em casos também seria uma segurança, né? Ele não é Hum, classificado como uma válvula de segurança, mas é um feedback muito importante, porque se ele está perdendo velocidade ali, e você sabe, pô, vocês conhecem muito mais do que eu de ar comprimido, se ele tem esse delay, pode acontecer um possível acidente. claro, Então, pode né? acontecer um acidente, pode acontecer uma falha na produção, pode acontecer uma falha de acabamento. Sim, E sim. muitas vezes você não, sem esse monitoramento, você não consegue descobrir isso em tempo ou em tempo real, ou num tempo menor, para que você possa intervir na manutenção de uma forma mais assertiva. E isso que você falou de mudanças de plantas, de expansão, etc., é muito importante porque hoje a gente encontra uma grande dificuldade em encontrar mão de obra específica nesse Com sentido. certeza. E essas referências é que ajudam a gente também a, como nós temos uma abrangência muito grande, né, nacional, a também levar para os clientes essa segurança quando eles precisam. Sim, sim. Então, isso daí é essencial, essa troca. Quando a gente começou a falar aqui, você falou, né, da preciosidade da mão de obra, né, e de como tá a mão de obra de qualidade, né, por série de motivos, né, pela geração, pela falta de treinamento e um monte de coisa, né, pela cultura que hoje essa geração tem, né, você falou do celular, então tem bastante coisas que impactam. E o que acontece aqui conosco, cara? A gente tenta vencer esses obstáculos com treinamentos, é por isso que nasceu a NGC. Porque a gente viu uma necessidade, a gente já tinha processo, mas mesmo com processo, você tem que ter mão de obra técnica treinada, né? Porque eu posso colocar um processo, por exemplo, a gente ontem mesmo eu estava numa planta, até desmarcamos ontem por causa do startup de uma máquina que eu fui acompanhar. O que que acontece? Quando você tem um processo que nem aqui, a gente tem 3 etapas, né, que é até meio redundante, né, a gente faz o tagueamento dos cabos, mangueiras e tudo, né, depois a gente faz evidência fotográfica, joga para o Drive, e depois a gente tem um modelo de planilha de rastreabilidade, inclusive que cai a pneumática também, pneumática elétrica, por exemplo, depara, ó, sai daqui, vai para lá, qual que é a bitola da mangueira, né, ela muda de bitola ao longo do caminho, né? Então, com o cabo, tem o cabo, a quantidade de vias, né? Quantas vias são, e tem também a bitola da via. Então, né? Um cabo de 24 pernas lá, de tudo de 0,75. Tudo esmiuçado. Tudo esmiuçado. A gente coloca cada perna ali, para onde vai e tal. Por quê? Por que desse mapeamento? Cara, pensa bem, acabamos de falar do nosso parque fabril. Você acha que tem diagrama ou esquema pneumático ou esquema hidráulico em todas as máquinas que a gente vai mudar? Era o mais difícil de achar sempre. Cara, Até hoje ainda é. cara, duas empresas que eu trabalhei tinham a cultura de guardar manual, inclusive até operacional, que das Miller lá, da Heidelberg, cara, tinha tudo os manual lá. A gente tinha uma salinha de manual.
porque era físico, né? Hoje é digital. Se o cara não salva no servidor, pra onde vai isso aí? Precisa ter uma biblioteca técnica robusta, porque tem que estudar. Nunca mais vai achar, entendeu? Então a gente faz todo esse mapeamento para não cair nessa cilada, né? E o que que a gente faz? Mesmo que o cara tenha treinamento, tal, sabe quando peca por excesso de confiança? Ah, Hum. não, isso aqui eu desligo, porra, é alimentação, o VW. Ah, isso aqui no meio do caminho tem outro cabo igual, o VW também e tal, tal, e não tem a tag no cabo, né? Por exemplo, um W32 e o outro é W45. Aí o cara vai e liga o cabo errado. É só alimentação, né? Só que vai pro final, pro motor. Só que, cara, ainda assim, então a gente bate, voltando a falar de pessoas, mas o processo e tem que ter o monitoramento do processo, senão, no final das contas, a máquina não volta. E nesse sentido, Dário, que você está falando, a SMC também se preocupa muito com relação à parte educacional, Ah, sim. né? Sim, sim. Então, quando você esteve lá, você deve ter observado as nossas 2 salas de treinamento Sim. e também o nosso centro de aplicações. Eu vou explicar rapidinho para o pessoal como é que funcionam essas soluções, né, ou essas comodidades para os nossos clientes, vamos chamar assim, né? São comodidades estratégicas. Então, Dário, por exemplo, nossa área de treinamentos, ela treina os nossos clientes desde a pneumática básica, a eletropneumática, até, por exemplo, a tratamento do ar comprimido, secadores, atuadores elétricos, drives, CLPs. Então, nós temos uma linha muito robusta, comunicação serial, enfim. Então, esses treinamentos, a SMC absorve esse custo, Legal. certo? Eu Então, vi lá, vocês têm um hotel lá, pô. tem o guest house, exatamente, nós chamamos de casa de hóspedes, Pô, nosso guest house. ele me levou lá, a hora que eu olhei, eu falei, pô, vocês têm um hotel aqui para receber o É para o pessoal. cliente ficar lá hospedado quando estiver fazendo o treinamento, e todo esse custo é absorvido pela SMC. Então, sinta-se novamente convidado quando precisar Sim, e sim. quiser, por exemplo, entender, poxa, eu vou indicar para um cliente meu a SMC. Como é que eu vou fazer isso? Fala com o Trocoleto, que aí ele com certeza agenda uma data para você visitar a SMC junto com esse teu cliente estratégico. Sim, com certeza. Vocês vão conhecer toda a nossa estrutura e falando de educação, que a gente está falando agora, treinamento, é para deixar o nosso cliente com mais confiança, para que dê robustez também aos seus times técnicos, para que eles possam, por exemplo, entender como colocar uma solução mais prática, mais viável, com menor tempo de intervenção de máquina. E também é fazer uma melhoria, né, nos seus próprios times de manutenção e também de instrumentação e de engenharia. E outra coisa importante também é o nosso centro de aplicações. Por exemplo, você tem um cliente teu que ele está migrando, por exemplo, do atuador pneumático para o elétrico. Tá. A gente comercialmente apresenta uma série de vantagens. Você não vai ter mais bloco de válvula, não vai ter mais tubo, não Vocês vai. têm a solução completa Exatamente, não no vai ter atuador mais. elétrico. Perfeito, exatamente. Desde pequenas dimensões, atuadores de simples movimento, avança, retorna, como também atuadores guiados, com paradas intermediárias, enfim, com muita precisão, repetibilidade, controle e durabilidade. Também com configurações para a indústria de produtos alimentícios, em inox, etc, etc e tal, com Bacana. raspadores especiais e por aí Tem vai. a Pharma, né, que Tem, tem uma norma exatamente. Tem uma específica, norma né? específica. A indústria de produtos alimentícios, por exemplo, que faz muito CIP. Então, nós temos soluções específicas para o CIP CIP. é a parte da limpeza, É né? o Clean in Place, É isso mesmo, exatamente. é. Então, são altas pressões d'água e também altas temperaturas. Então, Tá. nós temos não só os blocos de válvulas enclausurados, com as A conexões elétrica, o que que atende, cara? IP68, 67? IP67 e IP69K, dependendo da Ah, tá. aplicação. Nós temos soluções para Bacana. esses dois tipos de proteção, grau de Gente, isso é proteção. muito importante, tá? Um assunto bem bacana. Tanto sensores, válvulas e tudo mais, quando tem o CIP, que é o que o Valdemar falou de água, pressão, ou limpeza em geral, mas é uma limpeza bruta, sabe? Pesada. É fluido pressurizado mesmo. E aí, o que atende é o 67, então, e o Isso, 69. IP67 e IP69K. Bacana, bacana. Bom, a gente já fez adequação NR12, eu tô falando isso porque a gente instalou o 67, né? Porque, inclusive, foi difícil achar, tá? Sensor de segurança, safety, para IP67, não é fácil, mas a gente fez uma solução na BRF, né? E eles tinham esse processo aí. Lá a adequação foi meio, vamos dizer assim, atípica do que a gente encontra no geral,
A gente faz adequação NR12 aqui, mas as proteções são em aço carbono com pintura eletrostática. Lá já eram todas de inox, né? Por Exato. causa Eles do... exigem inox também É. da gente. E aí, por causa do CIP, a parte de 67, IP67 também, para que não danifique, né? E mantenha a segurança ali. Exatamente, que a máquina também se mantenha operacional, porque como a gente Sim, falou agora há pouco, né, Dário? Por exemplo, você observa nos parques industriais, ainda há muitas máquinas que você observa, por exemplo, acionamento ponto a ponto, com válvulas ali instaladas há 10, 15, 20 anos até. sim. Muitos vazamentos, muitos problemas de ineficiência, não tem cabeça de rede, por exemplo, uma comunicação para que você pelo menos receba um feedback no teu CLP para entender o que está acontecendo naquele equipamento. Tem Então, um cabo por válvula, né? Aquele exatamente, é o ponto a manifold, ponto. aquele manifold que tem um cabo por válvula e passivo. Imagina o cara da manutenção, ele fica olhando aquilo e fala: Nossa, se der um problema aqui, cara. O pessoal mais antigo da manutenção já sabe trabalhar com aquela máquina. Sim, Mas, por exemplo, até a longevidade dentro das fábricas, até a longevidade dentro das fábricas está cada vez mais curta. A gente encontra, por exemplo, ainda pessoas que trabalham há 20 anos, 30 anos numa fábrica. sim. Mas hoje é muito comum você encontrar uma pessoa que trabalha 4, 5 Mais anos, rotativo. aí ele troca de emprego muito rapidamente porque recebe uma proposta melhor. O mercado também está aquecido, isso é importante Sim, mencionar. E a carência de mão de obra capacitada é muito grande, Dário. sim. Então, quando um profissional performa, ele é muito valorizado. Cara, mas isso que eu fico intrigado. Como que a gente vê, né, escassez de mão de obra qualificada está difícil, e você vê escolas com problemas, tipo, eu não sei se é verídico, mas eu vi no LinkedIn uma escola do Senai no Mato Grosso, tendo que fechar as portas porque não tinha pessoas para fazer o curso, né? Eu fiz Senai, cara. O Senai, para mim, é uma das melhores escolas das minhas formações, tipo, profissionalizante, técnico e faculdade, eu ainda jogo pro Senai, porque o Senai. Qual Senai que você estudou? Desculpa, Eu, agora eu vou virar o entrevistador. eu Qual Senai? estudei aqui em Valinhos. Ah, vocês estudou em Valinhos? Estudei aqui em Eu Valinhos. estudei no 01, no Senai Roberto Simonsen. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou técnico mecânico pelo Senai Roberto Simonsen, o Olha que Senai 01. bacana. Então, é a minha primeira e grande formação, porque o Senai, Dário, vou falar para minha geração, né? Porque você é Sim. bem mais jovem do que eu, mas Obrigado pelo bem mais jovem. era o divisor de águas. É, O Senai e ainda é o divisor de águas para a parte industrial e técnica, sim. É isso que entendeu? por isso que eu fico intrigado, né? Porque, cara, se tá difícil mão de obra, se tem a demanda, como você falou, tá aquecido, por que que as pessoas não estão estudando, né? Por que que as pessoas não estão indo atrás? Um dos pontos que eu acho, tem muita coisa na internet hoje que fica ludibriando as pessoas, e a minha sincera opinião, eu acho, não tenho certeza absoluta, daqui a pouco vai ter gente com 35 anos que não tem uma formação ainda. E aí ele vai se ver pego pela necessidade do mercado e daqui a pouco tá falando de etarismo. É, É cara, duro, é duro. cara, hoje é uma coisa tanto, a internet é tanto para lacrar, né? Que, cara, eu não tô falando que é tudo isso, gente, porque a gente também estamos na internet, estamos no Spotify, É tudo uma isso. ferramenta É útil uma, para nós da indústria. exatamente, é uma ferramenta útil, muito útil. Só que eu acho que o pessoal tá meio que ludibriado com algumas situações que, cara, tem que pôr o pé no chão, tem que parar de voar um pouquinho, senão daqui a pouco, cara, você tá com 30 e poucos anos aí, você não tem uma formação, você não tem um histórico profissional, e aí? Muitas vezes, Dário, talvez a pessoa até tenha a formação, ele consiga chegar a um diploma. Mas será que ele tem excelência no que ele faz, trabalha? Ele tem, por exemplo, uma expertise, uma mão na massa? Não busca melhorar, né? Melhoria É, contínua no dia a dia da profissão dele, né? porque a gente encontra, infelizmente, muitos profissionais que ele não consegue desenrolar quando ele está na frente de uma máquina. Sim, já vi E muito. isso para a indústria é muito difícil. Por exemplo, é óbvio, a gente tem, isso é muito respeitado na SMC, a gente tem uma curva de aprendizado. Com certeza. Então Processo de rampagem. você citou muito bem agora que você foi estagiário e esse teu estágio te abriu um leque de oportunidades, uma visão mais ampla da indústria, que hoje você não trabalha só com a indústria gráfica, Sim, mas você começou numa indústria que era, na verdade, ainda é muito tecnológica. muita base também, né? Tinha muito treinamento do Perfeito. pessoal gringo, vamos dizer assim, né? A gente acabou de falar do Samuel, falamos da Heidelberg, o pessoal dava muito treinamento, né? Você era convidado para ir até a Miller, ou, Sim, por exemplo, a Heidelberg,
Ou, sim. por exemplo, oh meu Deus do céu, aquela outra que é de impressão também, KBA? a KBA, exatamente, que tem um grande amigo meu, César, que trabalhou na KBA, Sim, César Del sim. Nero. Hoje ele é diretor na Comax. Então, o que que acontece? Essas indústrias convidavam você para Sim, que você tivesse dentro da casa deles e aprendesse todo o know-how daquele segmento. sim, claro. Então, hoje a SMC ela disponibiliza esses treinamentos, por quê? Porque isso é fato. Infelizmente, algumas escolas, Funciona, elas funciona, não têm claro. demanda, o Dario, de profissionais de jovens para completar ou para dar quórum para aquele curso. Então, é muito difícil. Nós vemos isso não só na parte técnica, mas até na parte de engenharia. Alguns institutos federais, universidades federais, está faltando candidato para cumprir o número de vagas. Isso é um Sim. perigo, né? E olha que controvérsia, né? É, acho que da década de 60 a 80 era de ferro que eles falam, né? Que o pessoal era, né, bruto, tal, tal. Aí depois veio a nossa geração, que eu sou de 80, 83, aí depois veio o pessoal, mas vamos imaginar de 2000 para cá. Eles têm muita informação, todos nós, né? Eu não estou generalizando, não, gente, mas deveria, né? E para algumas pessoas tem pessoas que aproveitam essa era de informação e, cara, o cara traz isso para a profissão dele e bomba, entendeu? Muitos profissionais assim a gente Bomba. encontra. Gente, eu tô falando, não tô falando de só empreender, não. Ah, ele tá falando isso porque ele tem empresa. Não tem nada a ver com isso. Antes de eu ter empresa, eu já era empreendedor. Eu já era intraempreendedor. Eu sempre fiz o melhor para minha carreira para me performar. Sempre fiz. Primeiro, gente, você pensa na sua carreira profissional. E você pensando na sua carreira profissional, a companhia vai ganhar com isso. A SMC, ela está fazendo o quê? Como a DAP também, né? Eu estou implementando. Só que eu estou aqui, né? Eu estou ainda na adolescência. A SMC já é adulta e faz isso há muito tempo. O que acontece? Quando você está treinando a sua mão de obra, a sua equipe, ou os seus clientes, ou você está transformando o ambiente em que você trabalha num ambiente de performance. E isso vai ajudar quem? Ambas as partes, mas a SMC é muito beneficiada também. Então, se você. Não adianta você ficar reclamando. Não adianta, não vai adiantar. Mude a sua realidade. Cara, começa a treinar Exato. os clientes, começa a treinar os colaboradores. Eu vi lá, né, um pouco, o pessoal estava em treinamento. Tinha, não sei se eram novos vendedores ou o Trocoleto me explicou lá a parte de prospecção, a parte de tudo, mas tinha uma sala cheia de gente lá, ó, esses caras são novos, estão treinando aqui e tal, fica aí um tempo e tal. Pô, cara, esse é o caminho, você quer mão de obra boa, só que é aquele ponto também, né? Para ter isso, tem um ditado que você contrata pela parte técnica e demite pela Pela parte pessoal, pela comportamental. comportamental, certo? Só que hoje, as empresas e as empresas que dão treinamento, elas vão fazer o contrário. Elas vão contratar pelo comportamental, é claro, não dá para ver na entrevista, mas tem os períodos aí que vai ser avaliado. Existem as ferramentas para avaliar, claro. Exatamente. E depois a técnica, ela vai treinar do jeito que ela quer. O Exatamente. caminho vai ser. Ó, vou falar um exemplo. Eu vi no jornal de Valinhos, a Eaton, aqui de Valinhos, tá dando um treinamento gratuito para. Não sei se é para operador ou auxiliar de linha de produção. Treinamento gratuito para quem quiser se inscrever. Tem lá, né? Eu acho que fazer uma provinha, alguma coisa. Mas pensa bem, por que ela está fazendo isso? Porque ela precisa captar mão de obra. E quem que ela vai pegar? É. O cara que treinou e tem performance. Opa, você tem uma oportunidade aqui. É uma forma de testar o cara. Lembra que a gente, na época do nosso processo seletivo, tinha um teste? Tinha, Faz um teste aqui, ó. Desmonta aqui e tal. Desmonta essa. Saca esse rolamento aqui pra mim, É. por exemplo. Né? Tô dando exemplo bem da mecânica, porque eu sou técnico mecânico. Então, eu comecei na mecânica também. Eu É. fiz um teste, eu fiz um concurso na imprensa oficial do estado de São Paulo. Fiz um concurso lá. Passei tudo, mas depois, cara, virou. Bom, não vamos entrar em, História, vamos depois a entrar em gente política, conta. senão. Aí o que aconteceu? Eu fiz a teórica, passei, aí eu fui para a prática. Sabe o que eles me deram Hum. para desmontar? Chute. Não faço a mínima Uma ideia. bomba de vácuo. Olha que legal! Aí, tirei. A hora que eu olhei, Aí, cara, meu ó. sorriso veio até aqui, ó. Aí o avaliador que era do Senai falou: Você conhece esse equipamento? Falei um pouco, né? Não vou falar que eu conheço tudo, né? Cara, até as marcas, eu ranquei, né? Tirei, o rotor dela é excêntrico. Só que quando você vai montar os mancais no corpo dela,
ela tem um tipado, assim, que é a excentricidade para você montar. Exatamente, seria o gabarito para você montar, para chegar Exatamente. na Caiu excentricidade. ali para você não Exatamente. fazer errado. Aí eu, mas por que você tá alinhando esse risquinho? Eu falei, porque esse aqui é o excêntrico para alinhar. Aí ele chamou o outro e falou, ele sabe aqui do... Ele Ele conhece. conhece. Aí depois fui usinar uma peça no torno também. Bom, tirei lá 96, acho que foi minha nota prática. Mas, cara, tinha esse teste aí, né? Antes também, nas empresas privadas, também tinha. Tinha os Agora não testes. tem mais, né? Então, essa ideia, não sei, que surgiu na Eaton aí, é ótima, né? Vai dar um treinamento, é uma possibilidade das pessoas mostrar que quer aprender, que quer evoluir, e ela também olha e fala assim, poxa, esse aqui está dentro da nossa expectativa como companhia, né? É isso aí, Dário. Então, todas as empresas estão procurando esse ponto de equilíbrio. O Energy Saving ajuda até nisso, porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente trata no cliente é apresentar esse ponto de vista técnico, mas também convidar o cliente para que ele venha até a SMC, para que ele conheça essa parte de treinamento. Bacana, muito bom. Porque muitas vezes, por exemplo, Valdemar, eu estou com um time novo aqui de, sei lá, 5 colaboradores. Eu gostaria, por exemplo, que reforçasse a parte de diagrama com os nossos clientes. Um diagrama pneumático, um diagrama eletropneumático, simbologia. Sim, Você vê, talvez para nós, lá da época do Senai, era a coisa que a gente tinha que saber de cor. Igual decorar, por exemplo, a tabuada. cor é de De coração, né? cor e de coração. Tanto o diagrama De pneumático cor é de quanto coração, o guardar no hidráulico. coração, porque... Guardar no coração. Então, mesmo que você não fosse trabalhar com aquilo. Mas, enfim, é a base da indústria. Sim, Então, é essa base que hoje a SMC também se preocupa muito, porque ela está completamente aderente. Acho que é um ponto bem interessante também para citar, que aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. legal. A Agenda 2030 e agora se expandindo até 2050. Por que eu estou falando isso? Porque são 17 objetivos principais. E dentre eles a inovação tecnológica da indústria e também a educação de qualidade. E a educação de qualidade, para nós que somos da área técnica, é o cara ter conhecimento das ferramentas de trabalho, de como manusear essas ferramentas com segurança, de como saber fazer uma medição, uma aferição de uma medida de forma precisa, para que ele não tenha, por exemplo, retrabalho, dele ter que usinar uma peça diversas vezes, ou então dele subdimensionar um componente. Nós encontramos muito isso em fábricas. Sim, Eu peguei um filtro qualquer lá na manutenção, o instrumentista me deu, eu coloquei na máquina, está causando restrição. Por que você está falando para mim se ela está com um filtro? Aí você tecnicamente explica para o cliente que um filtro de meia com passagem tem de uma 900 litros litragem por... dele, tudo, né? Ou então, por exemplo, 900 litros por minuto, eu não posso atender um processo que requeira, por exemplo, 2.000 litros por minuto, 2 metros cúbicos. Eu preciso de uma bateria de filtros que tenha essa capacidade de passagem. Parece simples para nós que estamos no dia a dia, Sim. mas para alguns clientes não. Então, por isso É que bom a instrução, né? Como vocês fazem. esse treinamento é importantíssimo. Então, a gente dá em loco. Se o cliente precisar, nós levamos o nosso time de treinamento, painéis, bancadas de treinamento em loco. Ou então tem um privilégio maior ainda, que é conhecer as nossas instalações lá em São Bernardo, que são Sim, realmente sim. incríveis, como você conheceu. Muito bacana, muito bacana. Olha, Valdemar, foi um papo muito bacana. Eu tô com o pessoal me avisando ali, ó, já. A gente já tá chegando no final aí do É uma episódio. pena, né? Cara, é uma Poderia pena, ter não mais tem. um tempinho. Não vai faltar oportunidade. Sim, com certeza, com certeza. No final aí eu sempre dou oportunidade para você passar os seus contatos, se quiser passar o seu LinkedIn, né, o site da SMC, o pessoal já sabe, mas o Murilo, tem o pessoal aqui do meu suporte, tem a Mariana, o Murilo, eles estão aqui só ajudando a gente na produção aqui e eles colocam aí depois. Mas fica à vontade, pode passar o seu contato aí, pessoal. Tenho certeza absoluta que vai surgir mais dúvidas, gente. E aí, ó, já entra em contato aí com o Valdemar, super especialista e o que ele mostrou aqui pra gente, né? É, essa parte de comprovação, no meu papel de diretor, se eu tivesse que fazer um investimento e tivesse ali na minha frente os números que provasse isso, e ele me desse um tempo para fazer, para se pagar, para ter o payback, gente, eu faria com certeza absoluta, porque depois desse pagamento, desse payback, desse retorno do que você pagou, é lucro real, tá? Aí é lucro real no caixa da empresa. Então, Energy Save é super importante. No meu ponto de vista, né? É uma das coisas assim que fazer mais com menos. Todo mundo não cobra? Vamos fazer mais Faça com mais menos, com vamos fazer com mais. menos. Comece por aí, monitorando e reduzindo o seu desperdício
na parte de energia que vai dar certo. Exatamente. Obrigado, viu, Dário, pela oportunidade. E passar para vocês, pessoal, o site da SMC é www.smc.com.br. Lá nós temos uma área específica para tratar de eficiência energética. E o meu LinkedIn é Valdemar Nicolau Júnior. Só digitem lá no Google, vocês vão encontrar lá o meu perfil. E entrem em contato também pelo site da SMC, www.smc.com.br. Lá tem uma área específica para entre em contato. Então, aí vocês poderão também usufruir dessas informações e também até, quem sabe, fazer medições nas plantas, né? Nos equipamentos que vocês considerarem mais críticos. Contem com o nosso apoio. Show de Obrigado, bola. Dário, pela oportunidade, viu? Pessoal, não se esqueçam, aproveite a oportunidade. Estamos no final, mas ó, tá aí gravado no YouTube. Você pode, faça a sua inscrição, tá? Ative o sininho e já deixe seu like. Se estiver no Spotify, no Amazon Podcast, no Apple Podcast, depois dá uma passada, digita Dapcast Grupo Dap ou só Grupo Dap, vai aparecer. Não deixe de fazer a sua inscrição, porque toda quinta tem um player assim, né, da altura do Valdemar, que o Valdemar aqui deu um show para nós para falar a respeito de economia de energia. Olha, um assunto tão bacana e vai de encontro com sustentabilidade, redução de CO2, tem um monte de coisa aí bacana. Então, faz sentido vocês já estarem inscritos aqui no canal. Eu que agradeço muito a você, ao Fábio, ao Christian, cara, todo mundo lá da equipe da SMC, muito gente boa. Então, a todo o pessoal aí, abraço. E as portas estão abertas para vocês aqui sempre que tiver, né, um assunto. Deixa eu Tragam só aqui. aproveitar, Dário, né? Agradecer, né? Agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Pela oportunidade de a gente estar aqui vivo, conhecer pessoas como você também. E agradecer ao Jefferson Silva, né? Que O foi a nossa Jefferson, ponte aqui para o chegar até você, Jefferson, entendeu? cara, O Jefferson é meu professor, né? SMC, o meu mestre, não que posso bacana. esquecer. O Jefferson, na verdade, ele é a ponte principal. Sabe por quê? Porque eu fiz contato com ele primeiro, para depois ele falar do Fábio e o Christian. O Jefferson é E o incrível. Jefferson ainda indicou outras pessoas, Jefferson. Muita gente aqui eu acabo esquecendo, mas você foi o principal aí da ponte É o meu mestre, é o entre cara. DAP e SMC aí. Obrigado, vamos que vamos. Até mais, pessoal. Um abraço.